O tema de hoje é: todo vale será aterrado e os montes serão nivelados. O texto base está em Lucas capítulo 3, a partir do verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Então esse texto do Evangelho de Lucas anuncia a vinda do Salvador, a vinda do Messias, aquele que Deus enviou ao mundo para resgatar a humanidade do pecado e para levá-los de volta ao eterno. Então haveria um profeta que prepararia o caminho diante de Deus. Imagine esse profeta como se fosse um grande trator, em que ele vai preparar o terreno para construir uma casa, para construir a casa do eterno. Então esse profeta ele vem como um grande trator, preparando o terreno para o que virá depois, que é o Messias. Então esse profeta veio pregando o batismo de arrependimento, que é o primeiro passo para você seguir o Messias, para você retornar aos caminhos do eterno. O arrependimento é o último centavo da nossa dívida que deveremos pagar, pois Deus não aceita dinheiro, Deus não aceita barganha, mas o que Deus quer é o nosso coração. Então, o último centavo da nossa dívida deve ser paga com arrependimento, porque só assim seremos aceitos pelo Eterno. Só assim deixaremos a ira do Eterno que está sobre nós. E toda a carne veria essa salvação. Toda a carne seria testemunha da obra do Messias sobre a terra, desse representante que Deus enviou sobre a terra, chamado Yeshua, chamado Jesus. Mas como entender que esses montes vão ser nivelados? Como entender que esses vales serão aplainados? Para que tudo se torne uma grande e imensa planície no planeta Terra. Será que Deus está falando isso de forma literal ou de forma espiritual? É evidente que é de forma espiritual. Apocalipse 17:9 nos dá o verdadeiro entendimento. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então os montes nas Escrituras, na maior parte das vezes, apontam para reinos, para reis, para nações. Então é isso que o texto está querendo nos dizer. Que os montes altos, os montes orgulhosos, os montes soberbos serão aplainados. E os vales, aquelas nações que são subjugadas, aquelas nações que são humilhadas, aquelas nações que são escravizadas, serão elevadas, para que tudo forme uma única planície, onde todas as nações serão uma só, perante o Eterno. Esse texto de Lucas capítulo 3, ele retirou de Isaías 40, a partir do verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, isso é, da sua batalha, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Mas antes de dar prosseguimento a esse estudo, vamos para o princípio.
Mas não vamos ler Gênesis, vamos ler Jeremias capítulo 4, para entendermos o início da nossa história sobre a terra. Jeremias capítulo 4, verso 23. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Aqui está falando de Jerusalém. Porém, nós temos que entender isso de forma espiritual, que está falando não apenas de Jerusalém, mas está falando de todo o planeta Terra. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Isso nos faz remeter para Gênesis capítulo 1, que vamos ver daqui a pouco. Olhei para os montes, verso 24 de Jeremias 4. São os reinos. E eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra está assolada, porém não a consumirei de todo. Isso quer dizer que a terra estava deserta? Não! Nós temos que entender o sentido literário do texto. Por que a terra estava deserta, não havia homem algum? Lembra do pecado de Adão e Eva? Eles se esconderam do Senhor, com medo do castigo, com medo da repreensão. Então eles se esconderam no meio das árvores. Então é isso que o ser humano faz quando Deus vai aplicar o castigo, a correção. Não porque Deus é mau, mas assim como um pai faz com um filho rebelde, o pai puxa a orelha, o pai dá umas cintadas. Para quê? Para corrigir o seu filho. Não porque vai castigá-lo, mas porque quer corrigi-lo. Esta é a intenção do Eterno. Esta é a verdadeira intenção de um verdadeiro pai, de uma verdadeira mãe. Então a gente já viu que o princípio, a terra estava sem forma e vazia, e que os homens fugiram da presença do Eterno. Mas nós temos o antídoto. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Abismo, região dos mortos espirituais. Trevas. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, por sobre as nações. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus colocou o Messias no mundo, para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E disse Deus, haja luz, e houve luz, a luz do mundo. De João capítulo 1. Yeshua, o anjo do Senhor, o anjo da aliança. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Está vendo? Começou a haver separação entre luz e trevas. Antes só havia trevas sobre a face da terra, sobre a face do abismo, literalmente, melhor dizendo. Então Deus enviou o Messias para o inferno, para o Sheol, e de lá resgatou os mortos em delitos e pecados. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia, ou seja, desde o início da terra. Deus colocou ordem sobre o planeta. Deus colocou um caminho de salvação para quem habitava no planeta. É errôneo achar que somente temos Jesus depois que ele nasceu no ventre de Miriam, de Maria. Não, o Messias está conosco, amando do Eterno, amando de Deus, desde o princípio. E desde o princípio ele está trabalhando para salvar, para redimir. Mas não só para salvar e redimir, isso é apenas o início da caminhada, mas nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito que é Yeshua, para que nós nos tornemos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Para que sejamos como Yeshua, que apesar de ser filho, aprendeu
a obediência. Assim como Yeshua venceu o mundo, nós também precisamos vencer. Então vamos para Mateus 18, verso 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? No Evangelho de Lucas é até uma expressão melhor. Vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Então essa é a função do Messias, resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que ele deixa nos montes as 99? Porque o Messias veio atrás dos doentes. Os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de salvador. Somente os doentes, os leprosos, os que estão fora do arraial por causa da lepra. E o sumo sacerdote Yeshua é o único que pode fazê-las voltar para o arraial. Mas para isso tem que constatar a cura da lepra. E esse sumo sacerdote, ele veio salvar o que estava perdido. Ele veio curar o que estava enfermo. Vamos agora para o Salmo 121, verso 1. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não entenda isso da forma literal, mas espiritual. Eleva os meus olhos para os montes, para os reinos. De onde virá o meu socorro? Vem dos Estados Unidos? Vem da Europa? Vem da China? Vem da Rússia? Vem de Israel? Não. O meu socorro, ele vem do Senhor, ele vem do Eterno. Não existe nenhum monte sobre a face da terra que poderá nos dar segurança. Não existe nenhum monte sobre a terra que poderá nos dar salvação. Somente o Senhor, somente o Eterno. Miqueias capítulo 4, verso 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Quais são os últimos dias? Os dias que Yeshua estava sobre a terra. Ali já eram os últimos dias. Então Jesus veio estabelecer o reino de Deus, que é do Pai, que é do Eterno, acima dos montes terrenos. E para ele afluirão todos os povos, porque todos os vales serão aplainados, elevados, e todos os montes altos serão rebaixados, para que todo vire uma única planície, e o monte de Deus esteja acima sobre todos os montes, sobre todos os reinos, sobre todas as nações. Então as nações irão para a casa do Deus de Israel, para que possa aprender os caminhos do Eterno, por essas veredas, e ande por essas veredas. Então de Jerusalém, onde o Messias foi morto, foi crucificado, de lá sairia a lei, porque ele firmaria um novo pacto, uma nova aliança com as duas casas de Israel, e escreveria as leis do Eterno no coração dos homens. Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Muitos ali falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra do Eterno saiu de Jerusalém para o mundo. E toda essa mensagem foi conhecida aos quatro cantos da terra. Hoje com a internet, não tem como a pessoa não alegar desconhecimento. Podem negar, podem rejeitar, mas todo esse caminho é conhecido por todos. Isaías capítulo 2, verso 1 tem o mesmo princípio. Palavras que em visão veio a Isaías, filho de Amós, respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos.
Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então chegará o dia em que esses montes e esses vales serão nivelados. Deus ensinará todos os povos e vão converter as suas armas de guerra em armas de plantio para a terra, as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. E ninguém mais, nenhuma nação mais levantará a arma de guerra contra outra nação. Vou pular alguns versos, vou para o verso 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Olha que os montes altos serão aplainados. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todos destruídos. Então essa é a promessa do nosso Deus, de derrubar os soberbos e levantar os escravizados, levantar os submissos, levantar os inferiorizados. Porque todos sobre a terra são irmãos, todos sobre a terra são filhos de um mesmo Deus. Sois todos filhos do Deus Altíssimo. Contudo, entre os filhos de Deus existem os rebeldes e existem os obedientes. Existem os filhos pródigos e existem aqueles que permanecem na casa do Eterno. Então Deus chama os rebeldes, os pródigos, ao arrependimento, para que paguem o seu último centavo, para que voltem à casa do Eterno e voltem à comunhão com Ele. Jeremias capítulo 16, verso 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se esconde a sua iniquidade aos meus olhos. Se desça ao abismo, Sheol, lá está. Se suba aos céus, lá estás também. Da onde me ocultarei da face do Senhor? Naum capítulo 1, verso 15. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Aqui é a palavra Bessorá em hebraico. Então as boas novas, ela é pregada desde Gênesis capítulo 1. Só quem tem olhos de ver. E não somente só com Yeshua, com Jesus. 4.000 anos depois de Adão, pelas Escrituras. Então eis que sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Isaías 52, verso 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Sobre os montes, sobre os reinos. Para onde foram enviados os discípulos? Para as nações. Então por que Deus espalhou Israel para o cativeiro do norte? Por que Deus espalhou para o cativeiro o Israel do sul? O reino do norte e o reino do sul. Um para a Síria e outro para a Babilônia.
E posteriormente, depois da morte de Jesus, no ano 70, todo Israel foi espalhado para as nações. Para quê? Para ser luz para as nações, levar a mensagem do Evangelho às nações, levar salvação para as nações. Então os pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas, estão sobre os montes, e benditos são esses pés. Quão maravilhosos, quão formosos são esses pés. Zacarias capítulo 6, verso 1. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronzes. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-lhe o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. São os cavalos de Apocalipse. E são 4 seres viventes que espalham os 4 cavalos. Esses cavalos são de Deus, não são de Satanás, não são do inimigo. Para que esses cavalos saem? Para executar juízo, para pregar o Evangelho, para todas as coisas que Deus designou. Então, quais são esses 2 montes de bronze? São as 2 casas de Israel, com quem Deus faz aliança, tanto a primeira quanto a segunda. As 2 casas de Israel, judeus e gentios, espiritualmente, e não pela carne e pelo sangue. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Os verdadeiros. Isaías 44, verso 23. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Então perceba aqui que os montes não é literal, é espiritual. Então esses montes são povos, são nações sobre a terra. Mas quais são as consequências da pregação do Evangelho? Da vinda do Messias sobre a terra? De trazer a luz sobre a terra? Separação entre luz e trevas. Então nós temos no campo o trigo e o joio. Ambos estão crescendo até o dia da colheita. Porque Deus manda a chuva sobre bons e maus. E faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então a combinação de sol mais chuva faz com que a plantação cresça, o trigo e o joio, até o dia da colheita. Esse é o propósito do Eterno. Então no dia da colheita é necessário haver a separação de grãos. É preciso limpar da terra todos aqueles que não aceitam viver segundo o caráter de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus é amor? Sim. Mas Deus também é justiça. É preciso eliminar da terra todos aqueles que praticam a iniquidade e não querem se arrepender, para que a terra possa ser implantado o reino de Deus. Como uma grande escola, tem que tirar a média 7. Se não tirar a média 7, leva a pau. Vai reprovar de ano. Vai ser lançado em trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso quer dizer que Deus é mau? Isso quer dizer que Deus vai castigar eternamente? Não. Quem já conhece esse canal, quem já conhece os estudos que aqui são postados, Deus sempre deixa aberta a porta ao arrependimento. Porque a morte do corpo não termina com a existência da alma e do espírito. Eles continuam vivos. E Deus os deixa na prisão, nesse inferno, até que eles paguem o último centavo. Ou seja, se arrependam dos seus pecados e voltem para casa. Assim como nós que nascemos no ventre de uma mulher, pecadores, porque herdamos o pecado de Adão,
De maneira nenhuma. Deus seria injusto se eu fosse pecador por causa de Adão. Mas eu sou pecador porque eu sou pecador. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 14. Então essa morte é espiritual. Essa morte é separação do convívio com o eterno. Ficará nesse inferno eterno até que se pague o último centavo. É estranho para o ser humano conciliar eterno até que. Porém, o tempo para Deus não existe. Ele tem a eternidade. E nessa eternidade ele trabalha. Deus dispõe de todo o tempo que ele precisa. Deus dispõe de toda a sabedoria que ele tem para resgatar cada um de seus filhos a seu tempo, a seu modo, sem influenciar no livre-arbítrio de cada um deles. Fará todo o joelho dobrar perante o Eterno, mais cedo ou mais tarde, não todos ao mesmo tempo. Estou falando do conjunto universal. Agora, não estou falando da terra. É evidente que na terra vai ser separados os grãos, para que a terra possa crescer, amadurecer. Mas os maus, os ímpios, serão levados para outros locais. Colossenses, capítulo 1, de 15 ao 17, fala que dentro dele, desse Filho unigênito, foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer principados, quer potestades. Então o céu, o inferno, o seio de Abraão e o Sheol está dentro desse Filho unigênito, que é o próprio Eterno, não é Jesus. Jesus é um anjo da aliança. Se Jesus tivesse todo o universo dentro dele, imagine você ele se encarnar no mundo físico, com todo o universo visível e invisível dentro dele. Seria um paradoxo, sem sentido. Então é muito mais racional, muito mais coerente entender que Deus criou uma sombra dele mesmo. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma sombra do Eterno, no qual o Filho unigênito, que é o próprio Eterno, Deus designou um anjo para o representá-lo perante os homens. E lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra, para ser Deus perante os homens, para falar em nome de Deus perante os homens. Esse mesmo anjo, que quando tudo tiver terminado, vai devolver o reino ao Deus e Pai. Porque Yeshua, ele tem um Deus. E Yeshua, ele tem um Pai. Basta ler Apocalipse 11, verso 12, ver que ele tem um Deus. E outras passagens que o próprio Jesus disse, após a sua ressurreição, que ele tinha um Deus. Mateus capítulo 17, verso 20. E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois de verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível. Será que Deus aqui, será que Jesus aqui, estava querendo dizer, se eu tiver fé, eu posso fazer transportar um monte? Qual que é a utilidade de eu transportar um monte? Não é mais coerente eu transformar uma nação, um reino? Se eu tiver fé, eu posso tirar aquele mundo de trevas e transformar num mundo de luz? Num reino de trevas para um reino de luz? É nesse sentido que Jesus está dizendo. Mateus 21, 21 também. Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. Obadias 1, 21. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então nós somos juízes, somos Elohim. Então muitos crentes
falam que o Salmo 82 está falando de juiz. Sim, em tese sim. Mas está falando no sentido muito mais profundo do que juiz. Nós somos Elohim, porque Deus é Elohim. Nós somos deuses, porque Deus é Deus. Porque Yahvé é Deus. Porque o Eterno é Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Elohim, Elohim é. Então nós vamos julgar as 12 tribos de Israel. E vamos julgar também o monte de Esaú, que são as nações ímpias. O joio, para que o reino seja do Senhor. Jó capítulo 9, verso 5. Ele é quem remove os montes. Ele quem? É o Eterno, é Deus que remove. Nós com fé podemos fazer os montes moverem, sim. Mas sem Ele nada podemos fazer. É nesse sentido. Ele é quem remove os montes. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que Ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Isaías 13, verso 4. Já se ouve sobre os montes o rumor, como de muito povo, o clamor de reinos e de nações, já congregados. O Senhor dos exércitos passa a revista às tropas de guerra. Miqueias capítulo 1, verso 3. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Então o fogo de Deus é consumidor. Ele purifica o santo, justo, o ouro, e queima a palha, o feno. Ele purifica o trigo e queima o joio. Mas esse queimar o joio é para salvação. Entregue a Satanás para que através da destruição da carne o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então o castigo de Deus tem um propósito pedagógico, propósito de salvação. Como eu disse anteriormente, não no mesmo tempo, não necessariamente aqui na Terra, mas eu falo da obra de Deus como um todo, no universo. Isaías 42, verso 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes de outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Deus quer destruir a natureza? Claro que não. Deus não está falando isso no sentido literal. Deus está falando no sentido espiritual. Deus quer salvar, Deus é amor. Então Deus não vai destruir o planeta para fazer um novo planeta. Claro que se quiser Ele pode fazer. Chegará o dia que a Terra deixará de ter vida. Evidentemente, porque o nosso Sol também tem uma vida útil. Tudo no mundo físico foi feito para nascer, crescer, desenvolver e morrer. Mas tudo aquilo que é espiritual é eterno. Nós somos seres espirituais. Não somos homens de carne e sangue. Nós estamos temporariamente revestidos num corpo de carne e sangue. Mas a nossa essência é espiritual. Deus é espírito. João 4. E tem alma, Isaías 42, 1. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos espíritos, somos anjos do Eterno. Filho de Elohim, Elohim é. Vós sois deuses. Sois todos filhos do Deus Altíssimo. Salmo 82, verso 6. Todavia, como homens, morrereis como qualquer dos príncipes. Então, apesar de nós sermos filhos de Deus, sermos espíritos, sermos anjos, enquanto estivermos no corpo de carne e sangue, o nosso destino é morrer. Porque a porta de entrada no mundo físico é pelo ventre de uma mulher. E nem Jesus burlou essa lei. E a porta de saída do mundo físico é pela morte do corpo físico. E nem Jesus burlou essa lei.
É uma lei eterna, é uma lei divina, válido para todos os mundos onde existe vida física. Salmo capítulo 2, verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe hás de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Observe, os povos rebeldes se levantam contra Deus. É natural que assim o seja, porque eles não aceitam a mensagem de Deus. Se colocam como adversários, como Satã, como Satanás. Esse é o significado da palavra Satanás, adversário. Mas Deus vai reger essas nações com vara de ferro e vai despedaçar como um vaso de oleiro. Lembra lá do livro de Jeremias? Vaso de oleiro? Mas para que Deus quebra o vaso? Para arrancar as imperfeições, para arrancar as pedras, os ciscos, e começa a refazer o vaso. Leia lá o livro de Jeremias, da casa do oleiro. É para isso que Deus destrói o vaso imperfeito, para transformá-lo em perfeito, para salvar o perdido, para esperar que ele pague o último centavo e arranque de si as pedras, os ciscos, os gravetos que impedem o vaso de ser perfeito como nosso Pai é perfeito. Ezequiel 36, verso 6. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros. É para você ficar gritando para os montes? Não, é para quem? Para os reinos. Dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales. Assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio, vergonha das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Ezequiel 39, verso 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às aves de toda espécie. São homens. Não é para você ficar contando história para urubu, para andorinha, para sabiá, para pomba. Não, é para homem. Dizei às aves de toda espécie e a todas as feras do campo, aos animais do campo. O que são as feras? Os reinos. Leia lá o livro de Daniel. Ajuntai-vos e vinde, ajuntai de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Será que Deus é sanguinário? Será que Deus gosta de ver terror? Claro que não. Comereis a carne dos poderosos. Se você não entender isso espiritualmente, você não vai compreender o que o Eterno quer dizer. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Então existem muitos crentes que gostam de ver sangue, né? Quer ver Deus passar a espada sobre todos os ímpios e fazer aquele monte de cadáver sobre a terra. Maravilha, né?
Os homens criam Deus segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. O que Deus está querendo dizer aqui? Que Deus vai separar o joio do trigo. E quando essa separação se dá? Na morte. Você só consegue tirar da terra se você tirar primeiro a vida física das pessoas. Então, à medida que as pessoas morrem, elas já são separadas em joio e trigo. Leia lá a parábola do rico e do Lázaro. Um foi para o abismo e outro para o seio de Abraão, após a morte do corpo físico. As nações e as ilhas já não mais existem, Apocalipse 16, verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. Que grande cidade que é essa? Jerusalém. E que 3 partes é essa? Você tem que conhecer o livro de Ezequiel. A barba do profeta dividida em 3 partes. Por isso que na escritura tem 1/3, mais 1/3, mais 1/3. A terça parte. Então 1/3, o remanescente, é o que houve. 2/3, ou seja, 2 dividido por 3 é igual a 0,66666. São os que não se dobram perante o Eterno ainda. Então esses que não se dobrem precisam ser afastados da terra, para que a vida aqui possa prosperar, para que o reino de Deus aqui possa ser implantado. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram a cidade das nações. Viu? Aqui já não existe mais nações, não existe mais cidades. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram. Será que as ilhas do mar vão sair correndo com perna? Não. Essas ilhas aqui são povos, línguas e nações. E os montes não foram achados, é o mesmo conceito. Veja aqui Gênesis 10:5. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e em suas nações. Então nós precisamos conhecer a Escritura. Então vamos deixar de ser criança e interpretar literal. Vamos ser homens espirituais. Vamos entender profundamente o que o Eterno quer dizer. Ele quer transformar a terra num Éden, num povo só. Todos os vales aplainados, todos os montes derrubados, para que tudo vire uma grande planície. Salmo 97:1. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, as muitas nações. Apocalipse 20, verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. As nações deram os mortos. Mortos o que? Espiritualmente. Não está falando aqui no sentido literal. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Quem crê em mim tem a vida eterna presente. Quem não crê já está julgado. Tem muita gente que pensa que Deus é um velhinho de barba branca que faz tudo no papel, num livro, e tem que escrever no livro. Não. O reino de Deus é online, uma linguagem moderna para o pessoal entender. O que é uma coisa online? A pessoa se arrependeu, instantaneamente ela passa para a vida. A pessoa pecou, instantaneamente ela passa para a morte. Aquele que crê tem a vida eterna, quem não crê já está julgado. O reino de Deus é online. Então as religiões querem transformar o reino de Deus em offline. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não quer dizer que vai acabar o mar, não, gente. As nações acabaram. Se você vê a terra visto de cima, você não vê fronteiras. Você vê Estados Unidos, México, Canadá, uma coisa só. Você vê Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Peru, um país só, um mundo só. A Europa,
a África, a Ásia. Então o mar já não existe. É claro que isso vai ser feito gradativamente. Não vai ser num piscar de olhos. Muita gente acha que quando Jesus desce do céu, né, na nuvem, e que o povo de Deus é arrebatado, num piscar de olho está tudo resolvido. Não vai ser assim. As coisas são gradativas. Pode ocorrer sim uma grande tribulação, mas o amadurecimento de uma nova humanidade virá após isso. É uma consequência da grande tribulação. Então você vê Isaías 65 e 66, novo céu e nova terra, você vai ver as nações ainda. Você vai ver gente nascendo e morrendo. Você vai ver gente pecando ainda. Mas nós aprenderemos tudo com o Eterno daqui para frente. Hebreus capítulo 8, verso 2. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Esse texto de Hebreus 8 tirou de Jeremias 31, verso 31 a 34. Então todos conhecerão a Deus no mundo novo, porque o joio foi tirado da terra, ficará só o trigo. Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então quem ensinará os filhos de Deus? O próprio Eterno. João 6,45 está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. João 16, verso 12. Tem ainda muito a vos dizer, muito a vos dizer. Repito, muito a vos dizer. Mas vós não podeis suportar agora. Jesus disse isso aos discípulos, aos apóstolos. Tinha muitas coisas que eles não suportariam naquela época, não estavam aptos a compreender. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então quem é que vai ensinar? É o pastor da nossa igreja? É o guru? É o doutor em divindade? É o teólogo? É o mestre? Não! É o próprio Deus que vai nos ensinar, através do seu Espírito Santo. E a gente tem que ter um cuidado, porque todas as igrejas dizem ter o Espírito Santo. Só que quantas denominações tem? E quantas doutrinas diferentes tem? Isso quer dizer que há joio no meio do trigo. Não existe nenhuma delas 100% com a verdade. Mas também não existe nenhuma delas 100% com a mentira. Deve-se peneirar e separar os ensinos que são de Deus dos ensinos que são dos homens. Como podemos fazer isso? Provérbios capítulo 2. Filho meu, verso 1. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta a sabedoria ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçareis a voz, e se buscardes a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que tal o segredo? Buscar a verdade e a sabedoria de Deus como o ouro e como a prata, como algo mais importante da nossa vida. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua... Olha só, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Vem de Deus. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Outro ponto importante. Humildade e sinceridade. O que eu vou fazer com a verdade? Eu vou ganhar dinheiro com ela? Vou vender livro, vender DVD? Vou querer ser o profeta da minha igreja, da minha sinagoga? Vou querer ser o apóstolo missionário da minha igreja?
Se eu quiser ter isso em mente, Deus não vai revelar a verdade para mim, não. Eu tenho que dar de graça o que de graça eu recebi. Eu tenho que ensinar por amor a todos, principalmente os pequeninos, os que menos sabem. Então, se não tiver sinceridade no coração, pode ser pastor, doutor em divindade, teólogo, ter mestrado, ter doutorado e não vai entender nada das Escrituras. Quando muito, vai ficar no campo da superficialidade. Ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, a verdadeira justiça, não essa justiça pregada pelo cristianismo e pelo judaísmo. Entenderás o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o teu conhecimento será agradável à tua alma, a teu espírito, à tua essência. O bom siso, a razão, a boa razão te guardará, e a inteligência te conservará. Porque o nosso Deus é racional, e as teologias convencionais transformam Deus em irracional. Basta ver as explicações que eles dão, que vai contra o caráter de Deus. Transforma Deus em preguiçoso, Deus de uma obra só. Transforma Deus em hipócrita, em déspota, em tirano. Ao ir contra as palavras do próprio Yeshua, que ensinava a doutrina do Pai, amar os inimigos e perdoar 70 vezes 7. E aí vem a teologia convencional e fala do inferno eterno, e fala do castigo eterno. Não compreendem o que é pagar o último centavo. Não compreendem o Messias que eles dizem seguir. O nosso Redentor nos guiará. Amós capítulo 9, verso 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, que é vinho, e todos os outeiros se derreterão. Joel capítulo 3, verso 18. E há de ser que naquele dia os montes, os reinos, destilarão vinho, mosto, e os outeiros manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Então o que é vinho e leite? Isaías 55:1. Ah, todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Olha aí, vinho e leite. Mas o que é vinho e leite? Gênesis 49, verso 10. O cetro não se arredará de Judá. Quem é que vem de Judá? O leão da tribo de Judá. Nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, que é Shiló em hebraico. Tanque de Siloé é Shiló, o enviado. Até que venha o enviado. A palavra Shiló significa enviado. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, a videira. Os trabalhadores da última hora trabalham aonde? Na vinha. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Vinho e leite, vindo de quem? Do Messias. Somente um mestre nós temos, é Yeshua. Há ninguém nessa terra chamais mestre. Nós aprenderemos do Messias e do Espírito Santo. Cantares de Salomão, verso 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Os vales. Qual o vale? Aquele vale humilhado, os doentes, os aflitos. O Messias veio para os doentes, para os necessitados e não para os sãos. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mal nenhum,
porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E finalizo com Isaías 42:16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falo-eis andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz. Lembra lá de Gênesis capítulo 1? Disse Deus, haja luz. No abismo onde havia sem forma e vazia, tohu vabohu. Jeremias 4 diz o mesmo. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos em planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Amém, amém e amém. Espero que os irmãos tenham gostado de mais esse estudo. Um abraço a todos e até a próxima.